Emocionante encontro da pequena Noemi com o Papa Francisco. A máfia destrói a esperança, espezinha os direitos, mas Deus sempre seguirá os passos da sua maravilhosa criatura. Vamos olhar para a frente, disse o Papa, em poucas, mas encorajadoras palavras, a Tânia Espósito, mãe de Noemi Straiano, de 6 anos, a menina ferida em 2019 durante um acerto de contas da organização criminal da Camorra, em Nápoles, ao sul da Itália. O encontro privado aconteceu no final da tarde desta terça-feira na Casa Santa Marta, junto com o pai da criança, Stefano, e o arcebispo local, Dom Domênico Battaglia. A mãe contou ao Vatican News que foi inesquecível, uma emoção única. Ainda não conseguimos acreditar que fomos até ele, nós realmente queríamos. É um sonho que se tornou realidade. Às vezes, a voz da mãe na entrevista se interrompe quando relata as passagens mais tocantes da visita ao Vaticano. Outras vezes, sobe de tom, especialmente quando ela fala da filha e da força para se levantar e caminhar novamente, um passo de cada vez e voltar a viver. A mesma força que ela lhe transmitiu, uma mãe corajosa, que nunca se entregou mesmo quando a pequena estava lutando entre a vida e a morte, e que disse que vinha da sua fé. Não tivemos sorte, mas um milagre. Desde que Noemi foi declarada fora de perigo depois que uma bala perdida na Piazza Nazionale a feriu gravemente, os 2 jovens pais tinham apenas um desejo: conhecer aquele Papa que sempre foi uma presença fixa para a família, muito devota. Eles se dirigiram ao cardeal Crescenzio Seppi, então arcebispo de Nápoles, mas a pandemia fez saltar todos os planos. Entretanto, Dom Mimo, o novo arcebispo local, Domênico Battaglia, chegou e estava ansioso para ir até a casa do casal e conhecer a menina. Nós lhe dissemos naquela ocasião que ficaríamos felizes se ele conseguisse que nossa filha se encontrasse com o Papa. Ele prometeu levá-la e cumpriu a promessa, disse Tânia. Nesta terça-feira, em seu perfil no Facebook, ela publicou as fotos do encontro que mostram Noemi com um lindo vestido arco-íris, os cabelos presos e uma faixa rosa na cabeça e o peito quase um exoesqueleto que protege a sua coluna e que provavelmente vai acompanhá-la por mais 10 anos. Na entrevista, Tânia compartilhou ainda sobre a simplicidade do Papa Francisco e que rezaram juntos, de mãos dadas. A família contou ao pontífice toda a história de Noemi, que ele já conhecia, de que foi vítima da Camorra e de como viveram esses 2 anos de provação, além das atuais condições da menina, que ainda deve fazer novas cirurgias na coluna e até os 18 anos de idade usar um tipo de colete que protege a sua coluna. Tânia afirmou que, por aquilo que viveu e como reagiu ao estado gravíssimo, a filha é testemunha de um milagre. Da sua parte, o pontífice, em poucas palavras que permaneceram no coração da família, encorajou a seguir adiante. Paulo VI e o ecumenismo, uma escolha irreversível. O Pai das Misericórdias guia todos os cristãos na busca da plenitude da unidade que Cristo quer para a sua única Igreja. Estas palavras foram pronunciadas por Paulo VI em Genebra em 10 de junho de 1969, durante sua visita ao Conselho Ecumênico das Igrejas. Esta visita, a primeira de um pontífice, é uma das páginas mais significativas do trabalho de Paulo VI para a construção da unidade plena e visível da Igreja. Nesta iniciativa, que marcou profundamente a vida da Igreja, como ficou evidente em seus sucessores a partir de João Paulo II, Paulo VI fez uma reflexão sobre a dimensão ecumênica da Igreja Católica, tal como havia surgido durante o Concílio Vaticano II, quando foi feita uma profunda reconsideração do conteúdo e das formas de participação da Igreja Católica no movimento ecumênico contemporâneo. Para Paulo VI, ficou evidente que esta reflexão tinha ido muito além do processo de redação, aliás, não simples, do Decreto Unitatis Redintegratio, sobre os princípios católicos do ecumenismo, pois foi precisamente o debate sobre o caráter ecumênico dos documentos e, mais em geral, sobre a vida da Igreja, que considera os trabalhos do Concílio Vaticano como uma série de intervenções públicas, mesmo fora da sala do concílio.
Paulo VI foi um dos protagonistas deste debate, não tanto pelas intervenções que lhe foram atribuídas na revisão final dos documentos do concílio, mas pelos gestos com os quais ele quis sublinhar a importância do ecumenismo como uma escolha irreversível da Igreja Católica, capaz de fortalecer a missão de anúncio e de testemunho do Evangelho. Entre os muitos gestos que precisamente durante a celebração do Vaticano II mostraram o interesse e a preocupação do Papa Montini pela unidade, um lugar muito especial deve ser reservado para o encontro com o patriarca ecumênico Atenágoras em Jerusalém em janeiro de 1964. Com este encontro, do qual o Papa Francisco e o patriarca Bartolomeu quiseram comemorar juntos o 50º aniversário em 2014, abriu-se uma nova estação nas relações dos cristãos, na qual a busca do que já os unia foi privilegiada na descoberta de um patrimônio comum a partir da Palavra de Deus. Com a sua ação ecumênica, colocando-se em profunda continuidade com as palavras e o espírito do Vaticano II, Paulo VI abriu caminhos, delineando percursos de diálogo teológico que deram e continuam dando frutos justamente para uma melhor compreensão da vocação à unidade que envolve todos os cristãos. Ao mesmo tempo, Paulo VI trabalhou para encorajar o crescimento da dimensão ecumênica das comunidades locais na convicção de que isso era necessário para apoiar o processo de renovação da Igreja Católica. Ao viver a escolha do Vaticano II pela unidade que Paulo VI contribuiu tanto para definir no concílio, o Papa Montini quis dirigir um convite a todos para viver a alegria e as dificuldades do caminho ecumênico, aprofundando dia após dia o mistério da unidade na diversidade, como sinal de uma comunhão com a qual dar testemunho do amor misericordioso de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que muda o mundo através da conversão dos corações.